Bom dia pessoal, tudo certinho? Vamos à nossa próxima aula de cinética química. Hoje a gente continua a resolução da lista de exercícios que foi passada para vocês na aula anterior. A gente faz essa resolução no detalhe para cada uma das questões. Tentar gravar esse vídeo direto para o processamento ficar mais imediato. Então, vamos lá. Primeira questão, questão 1, uma reação com estequiometria independente do tempo segue a equação A mais 2B, formando 2Z. Considerando que no início da reação estavam presentes 0,28 mol de A, 0,39 mol de B e 0,13 mol de Z, após certo intervalo de tempo, a quantidade da espécie A caiu para 0,18. Qual a extensão de reação neste momento e quais as quantidades de B e Z? E, segundo item, qual a extensão da reação se o processo acontecer completamente, até o consumo total do reagente limitante? Então, para a primeira parte, a gente já conhecia as quantidades iniciais, são essas daqui, 0,28, 0,39 e 0,13 mols. A gente conhece a estequiometria da reação, que é dada pelos coeficientes aqui na frente de cada um dos participantes. E o que a gente quer determinar é a extensão de reação em quantidade de B e Z depois que a espécie A, a quantidade dela caiu para 0,18 mol. Então a gente pode montar uma tabela como essa daqui, que é muito útil para a gente determinar a quantidade de espécies que reagiu, a quantidade final de cada uma delas, e levar em consideração a estequiometria para fazer essas contas. A gente já sabe qual que é a quantidade final da espécie A, 0,18. A partir desse valor, a gente consegue determinar o quanto reagiu da espécie A. Foi menos 0,1 é necessário para a gente chegar nesse valor final. E a partir da quantidade que reagiu, a gente consegue determinar o quanto reagiu de B e de Z. Lembrando que essa linha aqui, ela vai guardar a mesma proporcionalidade, que é a proporcionalidade da estequiometria da reação. Então, se 1 de A reage com 2 de B, 0,1 de A vai reagir com X. Você pode montar uma regra de 3, simples, e determinar que X vai ser, nesse caso, menos 0,2. No caso do Z aqui, o Z é produto, então a quantidade dele vai ser formada, uma quantidade positiva. Para determinar a quantidade final de cada um desses reagentes, simplesmente somar essas duas linhas para chegar nos valores de 0,19 para B e 0,33 para Z. Então essas são as quantidades de B e Z. A questão pede também a extensão de reação. Para isso a gente utiliza a fórmula introduzida lá na segunda aula. Extensão de reação é o número de mols num certo momento do tempo, menos o número de mols inicial, dividido pelo número estequiométrico. Lembrando que esse número estequiométrico é o fator que vem aqui na frente de cada um dos reagentes ou produtos, levando em consideração que ele é negativo para reagentes e positivo para produtos. E você pode utilizar qualquer um dos reagentes ou produtos, todos eles vão dar o mesmo valor de extensão de reação, porque a extensão de reação é uma propriedade da reação e não de um reagente em particular. Se a gente fizer isso para o reagente A, por exemplo, Na é o número de mols de A no tempo desejado, ou seja, 0,18, menos quantidade inicial, que é o que? 0,28, dividido pelo número estequiométrico de A, que é menos 1. Então, fazendo essas contas, a gente chega nesse valor aqui, 0,1, e a unidade aqui é mol. Aqui em cima está mol, aqui é adimensional, a unidade do progresso de reação, nesse caso, é mol. Segundo item, qual a extensão da reação? Processo acontecer completamente. Acontecer completamente significa o quê? Para uma reação irreversível, como essa daqui que a gente está demonstrando, ela vai acontecer completamente até o limite de consumo do reagente limitante, ou seja, aquela espécie que em proporcionalidade estequiométrica está numa menor quantidade, ela vai ser totalmente consumida. Para isso a gente tem que definir quem que é o limitante aqui. A gente tem duas opções, A ou B, 0,28, 0,39.
Para isso a gente olha para os valores e para a estequiometria. Se 1 reage com 2, 0,28 deveria reagir com 0,56. Só que a gente tem apenas 0,39 aqui, então esse é o nosso reagente limitante. Se esse é o reagente limitante, a quantidade final dele vai ser 0, a quantidade que reage é menos 0,39. Precisa determinar os outros aqui? Depende do que a questão está te pedindo. Ela está pedindo extensão de reação. Extensão de reação a gente pode utilizar simplesmente um dos reagentes, já consegue determinar essa grandeza para a reação como um todo. Então, de novo, a nossa expressão para o progresso de reação. Nesse caso, a gente vai trabalhar com o reagente B, quantidade final dele 0, menos quantidade inicial, 0,39, dividido pelo coeficiente estequiométrico, que é, nesse caso, menos 2. Faz essa razão, a gente chega nesse valor, 0,195. Então, notem que esse valor aqui é o valor limite, esse é o máximo de progresso de reação que pode acontecer para a reação com essas quantidades iniciais. Ele serve até como um balizador para a gente. Se esse daqui é o máximo, você pode, por exemplo, pegar esse valor que a gente tinha obtido anteriormente, 0,1, e comparar com esse valor de 0,195, para saber a porcentagem de reação, por exemplo, que aconteceu até um certo intervalo de tempo. Belezinha, pessoal? Questão 2. Considere a seguinte reação com estequiometria independente do tempo. 2A mais B dando 3E. Se a velocidade inicial de consumo de A for 3,36 vezes 10 menos 4, então a velocidade de A, não é a velocidade global. Qual a taxa de consumo de B? Qual a taxa de formação de Z? Qual a velocidade global da reação? E qual é a ordem de reação? Então, vamos por partes. A gente conhece a taxa de consumo de A, que é essa daqui, que a gente quer determinar a taxa de consumo de B e de Z. Ou seja, encontrar a expressão que correlaciona a velocidade de consumo de um reagente com a velocidade de consumo dos outros reagentes e a velocidade de produção de eventuais produtos. Para isso a gente utiliza a expressão da velocidade global, que já correlaciona as diferentes velocidades individuais padronizadas, normalizadas pelo número estequiométrico. Então, para o reagente, a velocidade global vai ser igual a 1 dividido pelo número estequiométrico do reagente A, vezes a taxa de variação do reagente A, e a mesma coisa para o reagente B e para o reagente Z. Em particular, se a gente conhece a de A e a gente quer definir a de B, a gente pode trabalhar com esse conjunto aqui. Deixa eu ressaltar aqui para vocês. Esse conjunto aqui. No caso aqui, o número estequiométrico para o reagente A é menos 2, para o reagente B é menos 1. A razão entre as duas taxas é dada através dessa expressão aqui. A gente pode isolar para B, para a velocidade de B, a taxa de B é igual a metade da taxa de A. A gente já conhece a taxa de A, que é dada aqui, só que prestem atenção para o seguinte, essa derivada aqui é negativa, o A é reagente, a concentração dele está decaindo ao longo do tempo. Consequentemente, a velocidade de variação dele é uma velocidade negativa, por isso que a gente coloca esse valor menos aqui na frente. Então, menos o valor dividido por 2 vai dar a taxa para o reagente B. Então, essa é a taxa para o reagente B, metade da taxa do reagente A. Faz sentido, certo? Sempre que duas moléculas de A reagem, uma molécula de B vai reagir. Dessa forma, a velocidade de variação de B vai ser metade da velocidade de variação de A. Já no caso do Z, a gente vai trabalhar com esse conjunto aqui, ó. Então, tem esse, mais essa comparação. No caso do Z, o valor aqui é 3, então a gente vai ter 1 sobre 2 aqui, 1 sobre 3 aqui, dá esse fator de 3 meios que a gente observa aqui embaixo. Então a variação de Z é 3 meios da variação de A, com um negativo na frente, por quê? Porque Z é um produto, então a velocidade dele é positiva, é o contrário, o oposto da velocidade de A, que é negativa. Fazendo as contas, chega nesse valor aqui,
corresponde a 3 vezes a velocidade de consumo de B, como a gente esperaria também, né, dada a estequiometria. Uma coisa interessante para chamar a atenção é que a velocidade global ela vai ter o mesmo valor da velocidade de B. E isso é uma regra válida para qualquer caso. Sempre que você tiver um reagente cujo coeficiente estequiométrico seja 1, a velocidade global é a mesma que a taxa de variação desse reagente. Então, velocidade global dada pela mesma expressão que a gente tinha anteriormente. Você pode escolher trabalhar com A, por exemplo, que a gente já conhece, foi dado pela questão, 1 dividido por menos 2, o valor da taxa de A, a gente chega nesse valor aqui. Como a gente comentou, é o mesmo que o do B, só que com um sinal positivo. Última parte, qual é a ordem de reação para esse processo dado aqui através dessa forma? Aqui, de certa forma, uma pegadinha, né, do exercício. Você só pode determinar a ordem de reação a partir do momento que faz um experimento e determina quais são os coeficientes associados a cada um dos reagentes, cada um dos participantes da reação. Antes de fazer isso, a gente não pode falar qual que é a ordem de reação, a não ser que seja um processo simples, uma etapa única, uma etapa elementar de reação. Se for uma etapa elementar, você pode assumir que a ordem de reação corresponde aos coeficientes que estão na frente aqui, mas lembrando que só o experimento fala com certeza para a gente qual que é a ordem de reação. Então, com as informações que a gente tem aqui, não dá para determinar qual que é a ordem de reação neste caso. Questão 3, a gente tem uma reação aqui entre brometo e peróxido, catalisada em meio ácido, né? Com a lei de velocidade já definida experimentalmente. 3 itens. Se a concentração do peróxido aumentar por um fator de 3, qual será o fator de aumento na taxa de consumo de brometo? Então, semelhante ao anterior, correlacionar taxas de variação de diferentes reagentes. Se em algum momento a taxa de consumo de brometo for tal, quais serão as taxas de consumo de peróxido, formação de bromo, qual será a velocidade de reação? Também semelhante. Se o volume do compartimento reacional for dobrado através de adição de água, qual será o efeito na taxa de consumo de brometo? Qual será o efeito na velocidade de reação? Isso daqui torna o problema um pouquinho mais interessante para a gente. Então vamos lá, primeiro caso. Se a concentração de peróxido aumentar por um fator de 3, qual será o fator de aumento na taxa de consumo de brometo? Ou seja, a gente aumentou a concentração aqui por 3, qual que vai ser o efeito nessa espécie aqui, na taxa de variação dessa espécie? Para saber qual que é o efeito, a gente utiliza a lei de velocidade. A lei de velocidade vai contar para a gente como a velocidade de reação é função das concentrações. Então a gente pode escrever aqui a velocidade inicial é K vezes o produto das concentrações iniciais. Uma velocidade final, constante de velocidade, vezes o produto das concentrações finais. E aqui a gente já pode fazer a substituição. A gente já sabe que concentração final de H+ e de brometo é a mesma, são as mesmas que as iniciais, porque a gente não variou essas grandezas. A única coisa que a gente variou foi a concentração de peróxido. A concentração de peróxido final corresponde a 3 vezes a inicial. Então a gente, no lugar que tem aqui concentração de peróxido final, a gente pode substituir por 3 vezes a concentração inicial. Esse 3 pode sair para fora, aqui fazendo o produto de todo esse elemento. E daí a gente tem, de novo, essa expressão aqui, 3 vezes essa expressão. Essa expressão, se vocês olharem bem, corresponde a exatamente essa expressão inicial que a gente tinha aqui para a velocidade inicial. Então você pode substituir tudo isso daqui pela velocidade inicial. Dessa forma você conclui que a velocidade final é igual a 3 vezes a velocidade inicial. Prestem bem atenção que esse procedimento que a gente fez foi para a velocidade global de reação. Só que o que a pergunta nos requer é qual que vai ser o fator na taxa de brometo. Então a gente tem que avaliar como que vai ficar a situação para o brometo. A gente já sabe para a velocidade global, agora a gente vai fazer para o brometo.
Para isso a gente precisa da expressão que correlaciona a velocidade global com a taxa de variação do brometo. De novo, utilizar aquelas expressões conhecidas, velocidade global é igual a 1 dividido pelo número estequiométrico do brometo, que é 2, vezes a taxa de variação do brometo. E a gente tem isso para a velocidade inicial e para a velocidade final. Aqui a taxa inicial de consumo de brometo e a taxa final de consumo do brometo depois que a concentração do peróxido aumentou de um fator de 3. Então a gente pode começar a fazer as substituições. Aqui a gente tem a quantidade final, que é a mesma grandeza que a gente coloca aqui. A velocidade final a gente determinou já no slide anterior, que corresponde a 3 vezes a velocidade inicial. A gente pode substituir aqui por 3 vezes a velocidade inicial, vai corresponder a 3 vezes esse fator aqui como um todo. Então, através dessas expressões aqui, a gente tem uma expressão que correlaciona a taxa final de bromo com a taxa inicial. A gente pode cortar essas duas expressões aqui e vai chegar à conclusão que a taxa final de consumo de brometo é 3 vezes a taxa inicial do consumo de brometo antes da alteração por aquele fator de 3. Ou seja, a nossa conclusão aqui é que quando a gente aumenta a velocidade por um fator de 3, a gente aumenta a taxa de variação de todos os reagentes e produtos pelo mesmo fator, que nesse caso aqui vai ser de 3. Uma conclusão importante que a gente vai utilizar mais para frente. Item B. Se em algum momento a taxa de consumo de brometo for tal, quais serão as taxas de consumo de peróxido e formação de bromo? Qual será a velocidade global de reação? Então aqui utilizar as expressões já conhecidas que correlacionam a velocidade global com as velocidades individuais normalizadas pelos números estequiométricos. Então no caso do brometo, menos 2, negativo porque é um reagente. No caso do peróxido, menos 1, negativo porque é um reagente também. No caso do bromo, mais 1, positivo porque é um produto. Então quando a gente faz essa substituição, 7,2 vezes 10 menos 3, dividido por menos 2 aqui, a gente vai ter o fator aqui de 3,6 vezes 10 menos 3. Tanto para o peróxido quanto para o bromo, os dois têm a mesma estequiometria, a única coisa que difere é o sinal aqui, negativo para o peróxido. A velocidade dele é negativa porque ele é um reagente, decai ao longo do tempo. Positiva para o bromo, pelas razões opostas. A velocidade global vai ser, por exemplo, a mesma que a do bromo. Lembra, bromo é um dos participantes da reação, o coeficiente estequiométrico dele é 1, positivo, então a velocidade global é a mesma que a taxa de variação desse reagente em particular. Lembrando que velocidade de reação sempre vai ter essas unidades aqui, mol por litro por segundo. C. Se o volume do compartimento reacional for dobrado através da adição de água, qual será o efeito na taxa de consumo de brometo? Qual será o efeito na velocidade de reação? Para isso, a primeira pergunta que a gente tem que determinar é qual que é o efeito do volume, a alteração do volume, como que ele vai alterar as características dessa reação. Se a gente pensar direitinho, vai chegar à conclusão que ele vai alterar a concentração das espécies, através de um efeito de diluição. A gente pode escrever aqui a concentração inicial de cada uma das espécies, é o número de mols dividido pelo volume. Concentração final, número de mols final dividido pelo volume final. Esse número de mols inicial e final são os mesmos, porque a quantidade de reagente, produto que tinha lá, continua a mesma. A única coisa que a gente altera são os valores de volume. Então, concentração final, esse número de mols final, dividido por 2 vezes o volume inicial. Aqui a gente já substituiu, o volume final vai ser 2 vezes o volume inicial. Dessa forma, a concentração final vai ser metade da concentração inicial. Ou seja, quando a gente dobra o volume, a gente dilui por um fator 2 cada um dos reagentes. A gente precisa levar isso em consideração na hora de escrever as leis de velocidade. A velocidade final vai ser constante de velocidade vezes concentração final de cada um dos reagentes.
só que a concentração final de cada um deles vai ser metade da concentração inicial. Então, para cada um deles, isso é importante, cada um deles a gente vai ter esse fator meio. Então, no total, a velocidade final vai ser 1/8 da velocidade inicial. Isso daqui responde essa segunda parte, o efeito na velocidade de reação. Se a gente quiser saber o efeito no consumo de brometo, é só fazer referência ao que a gente estava discutindo no slide anterior. Sempre que a gente tem uma variação na velocidade global por um fator x, a gente tem a mesma variação para cada uma das taxas individuais pelo mesmo fator x. Ou seja, no caso do brometo, a taxa dele vai ser, a taxa de consumo dele vai ser 1/8 do que ela era inicialmente antes da diluição. Então é o mesmo fator. Então muita atenção com isso. Não é porque você variou de meio a concentração do brometo que a velocidade, a taxa do brometo vai variar de meio. Na verdade ela vai variar de 1/8, porque você tem que levar em consideração o efeito de todos os outros participantes da lei de velocidade. Belezinha? Questão 4. Uma reação com estequiometria independente do tempo segue a seguinte equação. Então, A mais 2B formando 2Z. A taxa de formação de Z, e isso é um fator importante, aqui a velocidade que ele está dando nessa tabela é a velocidade de formação de Z, não é a velocidade global. Então, tem que ficar atento para isso. Foi obtida para alguns valores de A e B. Então a gente tem aqui cada um dos valores, velocidade global da reação, seguir a equação tal. Determine a ordem de reação com respeito aos reagentes A e B e qual o valor da constante de velocidade com a unidade correta. Então, para a comparação que a gente vai fazer aqui, a gente ainda não precisa levar em consideração ainda essa sutileza, né, da velocidade ser a velocidade de Z, porque a gente tem fatores multiplicativos aqui que vão acabar se cancelando. Então, como que a gente resolve um problema desse tipo? A gente tenta encontrar situações em que primeiro a gente define aqui uma lei de velocidade genérica, então velocidade igual a k vezes concentração de A elevado a um fator alfa, que a gente quer determinar, vezes concentração de B elevado a um fator beta, expoente beta, que a gente quer determinar também. Então, alfa e beta são os valores que a gente quer determinar. Para determinar eles, o que a gente faz é tentar trabalhar com os participantes de forma individual, ou seja, encontrar alguma situação aqui em que a concentração de A não varia e a concentração de B varia, ou vice-versa. Olhando para a tabela, a gente vê que a situação aqui nas linhas 2 e 3, concentração de A não variou aqui, a concentração de B ela dobra de uma linha para outra, e a gente nota aqui que a velocidade de consumo de Z também vai ser proporcional à velocidade global de reação, ela dobra. Então, a partir daqui, já intuitivamente, a gente já consegue determinar que o valor de beta, que é o coeficiente de B, corresponde a 1. Mas, na dúvida, o que a gente pode fazer é montar o sistema de equações. Como que funciona? Aqui, V2 igual a K vezes concentração de A2 elevado a alfa, vezes concentração de B2 elevado a beta. A gente pode fazer o mesmo para a linha 3, vai ter essa característica aqui, e daí fazer as substituições adequadas. O que acontece? V3, que é essa daqui, ela corresponde a 2 vezes a velocidade 2. Então, aqui a gente substituiu. V3 a gente substitui por 2 vezes a velocidade 2. K vezes concentração de A3 é a mesma que a concentração de A2. Notem que é o mesmo valor, então substitui aqui. Concentração de B3, essa daqui é 2 vezes a concentração de B2. Então a gente substitui no lugar de B3, que é esse cara aqui, que está sendo elevado a beta, a gente substitui por 2B2. Então é esse fator. 2 vezes, né? Esse fator aqui, esse fator expoente beta, a gente pode atribuir a cada um dos participantes aqui. Então, 2 elevado a beta e o B2 elevado a beta. A gente faz isso, a gente vai ter essa expressão. Pode isolar esse 2 elevado a beta aqui.
E a gente tem, ó, 2V2 igual a K, tal, vezes o 2 elevado a beta. Agora notem que essa expressão em particular corresponde a V2. Então a gente pode substituir aqui por V2 vezes 2 beta. E a gente tem, ó, no final, essa igualdade aqui, ó, 2V2 igual V2 vezes 2 elevado a beta. Tá claro aqui que 2 elevado a beta é igual a 2, consequentemente o beta é igual a 1. Essa é a forma de determinar os valores de expoente através de tabelas, beleza? A partir do momento que a gente determinou para o valor de beta, a gente já pode substituir ele aqui, vai ser um valor de 1, até substituir aqui por cima, é um valor de 1, e daí a gente já consegue trabalhar com o alfa aqui com mais facilidade. Para isso a gente pode utilizar um outro conjunto aqui, por exemplo, 1 e o 2. De novo a gente monta as leis, as velocidades individuais para cada um dos casos. No caso aqui, ó, a variação, ó, ele saiu de 5 vezes 10 a menos 7 para 2 vezes 10 a menos 6, que é a mesma coisa que 20 vezes 10 a menos 7. Ou seja, de 5 para 20 é o fator de 4 vezes. Aqui. Sendo que aqui a gente tem, ó, um fator de 2 e aqui um fator de 2 também na alteração das concentrações. Então, a gente vai fazer as mesmas substituições para montar um sisteminha de equação. V2 corresponde a 4 vezes a velocidade inicial, V1, igual a K, aqui dobrou a concentração inicial, e aqui dobrou a concentração inicial de B. A gente atribui expoente aqui para cada um desses valores de 2, então eles vão sair para fora. Aqui o beta a gente já substituiu por 1, então a gente no final vai ter essa igualdade aqui, 4V1 igual a... Opa, aqui está errado, hein? Aqui, V1 vezes 2 alfa vezes 2. De novo, fazendo substituição, resolvendo simplesmente, a gente chega no valor de alfa igual a 1. Então, através dessa metodologia, a gente consegue encontrar a ordem de reação para cada um dos reagentes, A e B, foi 1. A ordem de reação global, segundo essa expressão, seria 2, né, no caso, soma de 1 mais 1. Ele vai perguntar também outras coisas, né? Se a gente quiser saber qual que é a velocidade de reação, vai ser metade da velocidade de z, que é o que a gente está determinando aqui, né? Então, nessa segunda parte, a gente quer determinar a constante de velocidade. Para determinar a constante de velocidade, é simplesmente escolher uma dessas linhas aqui. Vamos ver qual que a gente escolheu, 3.5, 2.3, 5 vezes 10 menos 7. A gente escolheu a primeira linha. E fazer a substituição. Então, ó, essa velocidade global igual a K vezes concentração de A vezes concentração de B. Então, K, concentração de A está aqui, dada na tabela. Concentração de B também está aqui, dada na tabela. Isso daqui vai ser igual a velocidade global. Só que a velocidade global é o quê? A velocidade de Z dividido por 2. Então, essa daqui, dada na tabela, dividido por 2 é a velocidade global. A partir dessa expressão aqui, a gente consegue determinar qual que é o valor da constante de velocidade. Nesse caso, 3.1 vezes 10 menos 4 litro por mol segundo. Nota que, através da constante de velocidade, a gente já sabe qual que é a ordem de reação. Nesse caso aqui, a ordem de reação é 2. A ordem de reação 2 é aquela que vai dar esse tipo de unidade para a constante de velocidade. Questão 5. Uma reação de primeira ordem está 40% completa após a passagem de 1 hora. Qual o valor da constante de velocidade? Quanto tempo demorará para a reação estar 80% completa? Então, quando a gente tem informações importantes, embora o enunciado seja sucinto, tem informações importantes que vão dar vão guiar a resolução desse problema. Então, primeira informação importante, reação de primeira ordem. Reação de primeira ordem segue essa lei de velocidade integrada aqui, que corresponde a um decaimento exponencial da concentração do reagente. Nesse caso, a gente chamou aqui genericamente de A.
O que a gente vai fazer agora é substituir esses valores aqui. Ó. A gente tem grau de completude, tempo que decorreu. Então, a partir desse valor, a gente vai fazer substituições e ver se consegue resolver a questão. Então, a gente sabe que a variação da concentração da espécie aqui segue uma lei de primeira ordem, que matematicamente é expressa dessa forma aqui. Concentração de A0 a gente não conhece. O que a gente faz? Concentração de A num certo intervalo de tempo a gente conhece? Vamos ver, a gente não conhece exatamente a concentração, mas a gente sabe o grau de completude. Ou seja, a gente sabe que fração de A0 a gente tem depois de um certo intervalo de tempo. Se 40% da reação aconteceu, significa que sobrou ainda 60% do reagente inicial. Ou seja, a gente pode substituir A de T aqui por 60% de A0. Então, 0,6 A0 igual concentração de A0 vezes exponencial de menos K vezes o tempo. Tempo, 1 hora, 3.600 segundos. Sempre trabalha com unidades SI. O que vai acontecer aqui? Essas duas grandezas desaparecem e a gente consegue resolver esse problema só com as informações que a questão nos forneceu. Então, simplesmente uma questão de aplicar aqui o ln em cada um dos lados. Então, fica aqui o ln do número 0,6, aqui o ln da exponencial. Nota que essas são funções inversas, uma é inversa da outra, então quando você aplica a função inversa na função original, o que sobra para você é o argumento daquela função. Então a gente vai ter isso daqui. Ó. ln de 0,6 dá esse valor. Quando a gente faz esse procedimento aqui, desaparece o ln exponencial, fica só o argumento, que é esse daqui. Substituindo, a gente tem 1,4 vezes 10 menos 4 segundos a menos 1. Esse é o valor da constante de velocidade. Segunda parte, quanto tempo demorará para a reação estar 80% completa? Então agora a gente já conhece a constante de velocidade, a gente quer determinar o tempo. Então aqui é o problema como se fosse invertido. Então a gente precisa saber qual que é a concentração de A. E daí, de novo, a gente utiliza aquela relação. Se ela está 80% completa, significa que ainda sobra 20% da quantidade inicial, ou seja, 0,2 vezes A0. Vai ser igual a 0 vezes exponencial, menos constante de velocidade, vezes o tempo. Aplica o ln, cada um dos lados, faz aquelas simplificações. No final, a gente vai ter um tempo de 11.000 e alguma coisa segundos, corresponde a um tempo de 3 horas, 9 minutos, 2 segundos. Então olha que interessante, a reação, para ela acontecer, 40% dela acontecer, demora 1 hora. Para 80% dela acontecer, demora no total 3 horas. Então esse é um fato que a gente já vem comentando, né, que a velocidade de reações ela diminui ao longo do tempo. Por isso que o tempo para passar os primeiros 40% de reação é diferente do tempo para passar os outros 40% seguintes. Questão 6. Um experimento acompanhou a velocidade de decomposição de acetaldeído encontrando os seguintes valores. Então, aqui a gente tem uma tabela com a porcentagem de aldeído decomposto e aqui a taxa de decomposição. Através de métodos gráficos, determina a ordem de reação, constante velocidade e a expressão da lei de velocidade para esse processo, se for possível. Vamos ver se é possível. Então, primeira parte, determinar a ordem de reação. Para isso a gente define uma lei de velocidade genérica. Uma velocidade de reação é igual a uma constante de velocidade vezes a concentração do aldeído. A gente supõe que é simplesmente o aldeído que está participando da reação, uma reação de decomposição, elevado à ordem de reação Z, que é o que a gente está querendo determinar. Para resolver isso daqui graficamente, a gente tem que fazer alguns procedimentos. Aplicar o logaritmo. Então, quando a gente aplica o logaritmo de cada um dos lados, a gente tem aqui, ó, desse lado, log da velocidade, desse outro lado, log de K vezes a concentração de aldeído elevado a Z. Aqui a gente utiliza uma propriedade de logaritmo. Log
de um produto corresponde à soma dos logaritmos dos argumentos aqui do produto. Então, log de vel igual a log de k mais, e além disso, outra propriedade, sempre que a gente tiver aqui, ó, log da, vou chamar aqui de y elevado a z, sempre que a gente tiver essa coisa aqui, o z pode passar na frente do log aqui multiplicando. É o que a gente tem, o expoente do argumento passa na frente do log multiplicando. É isso que a gente tem aqui. Então, ó, log de vel igual a log de k mais z log da concentração de aldeído. Pode parecer complicada essa expressão, mas se você assimilar esse log aqui no seu entendimento, você vai ver que isso daqui é como se fosse uma equação de uma linha reta. Isso daqui é o y, esse daqui é uma constante, a, e aqui a gente tem o b vezes o x. X corresponde a essa grandeza aqui, que está variando, e o b, que é corresponde à inclinação, está associado a esse z. Ou seja, se eu fizer um gráfico desse tipo aqui, ó, então log da velocidade pelo log da concentração, a gente vai ter aqui uma série de pontos experimentais e a inclinação aqui vai ser igual ao nosso expoente z. Então essa é a forma de resolver graficamente o problema como esse tipo. Aí claro, você tem que fazer, trabalhar com algum software. A gente utiliza bastante o Origin no meio acadêmico. Vou mostrar rapidamente como que você faz. Só chama a atenção do seguinte, você vai ter que substituir esses valores aqui para fazer um gráfico. Essa taxa de decomposição já é a própria velocidade, então você pode trabalhar com ela sem problemas, né? Lógico, você vai ter que trabalhar com o log da velocidade. Agora, a concentração do aldeído, presta atenção, concentração do aldeído é a concentração do aldeído que restou no recipiente. Só que o que o problema nos dá é a quantidade de acetaldeído decomposto. Então, quando a gente tem aqui 0% de acetaldeído decomposto, significa o quê? Que a gente ainda tem 90%, 100% de aldeído presente. A gente tem 10, isso daqui passa para 90 e assim por diante. Ou seja, na hora de fazer a substituição aqui, concentração de aldeído, você vai ter que utilizar esses valores aqui de baixo e não os valores de cima. Os valores de cima são o quanto reagiu, os valores de baixo corresponde ao quanto sobrou, quanto restou. Lembrando que essa é uma escala relativa, ela pode estar em porcentagem, mas ela pode estar em fração também. Então aqui 1, 0.9, 0.8, 0.7 e assim por diante. Foi essa que a gente utilizou aqui. Então, ó, os dados originais, 0, 10, tal, tal, tal. Isso daqui corresponde, essa é a quantidade que reagiu, essa é a quantidade que permanece lá. Então, aqui na coluna B a gente tem a concentração de acetaldeído, numa escala relativa, que vai de 1 a 0. Tá? E aqui no C a gente tem a velocidade de acordo com o dado no problema. A gente pode fazer uma conversão dessas unidades aqui aplicando o log. Então aqui a gente tem o valor original e aqui a gente tem o log. Aqui tem o valor original e aqui a gente tem o log. Para isso a gente faz essa operação aqui, ó. Clica com o botão direito em cima da coluna que você quer criar, que você quer modificar os valores. Daí você vai escolher, vem aqui set column values e vai escolher qual que é a função que você quer operar naquela coluna. Então nesse caso aqui a nossa coluna D vai corresponder ao logaritmo dos valores da coluna C. Dá um OK, você vai ter os valores que a gente mostrou aqui anteriormente. A partir desses gráficos aqui, ó, a gente vai ter uma coluna com log das concentrações, outra com log das velocidades. Se você fizer o gráfico dessas duas colunas, vai ter um resultado como esse daqui. Então esses são os pontos experimentais, gráfico log da velocidade pelo log da concentração.
Notem que uma reta linear ela ajusta bem esse conjunto de pontos. Para determinar qual que é o valor de coeficiente, a gente faz o processo de fitting, de ajuste linear. Para isso, vai lá no Origin, Analysis, Fitting, Linear Fit, Open Dialog, daí trabalha com as opções que dá lá, e ele vai te dar o resultado como apresentado aqui na figura. Então ele vai te dar o grau de adequação do ajuste, o soma dos resíduos ao quadrado, são grandezas que avaliam a qualidade do ajuste linear. E aqui importante para a gente é esse slope, que corresponde à inclinação, nesse caso que foi de 1,88 aproximadamente. Então esse valor de 1,88 é o nosso expoente z, como a gente tinha determinado anteriormente. Então, velocidade igual a K, concentração do aldeído vezes expoente 1,88. Algumas pessoas poderiam aproximar esse valor para 2. Agora, se o experimento for muito bem feito, repetido em outros lugares, com bastante reprodutibilidade, e você sempre chegar nesse expoente, ele é o expoente verdadeiro. Lembrando que ordem de reação, lei de velocidade, é determinada experimentalmente. E esses valores podem eventualmente ser valores fracionários. Depende da complexidade da reação, do mecanismo de reação. Sempre que você tiver mecanismos mais complexos, que passam por intermediário, ou em que o solvente tem algum papel, você vai ter ordem de reação desse tipo fracionário. Pode ter. Nesse caso, não é possível determinar a constante de velocidade com as informações dadas. Por quê? Porque é uma reação de ordem fracionária aqui. A gente não tem concentração do reagente, a gente só tem a porcentagem relativa. Então, através da porcentagem relativa, a gente não consegue determinar uma velocidade, uma constante de velocidade, porque ela provavelmente vai depender, a determinação dela vai depender também da concentração, que é uma grandeza que não foi dada pelo problema. Questão 7. Tempo de meia-vida, T meio, de uma certa substância, é o tempo necessário para que sua concentração decaia para metade do valor original. Buscando informações na aula anterior, encontre expressões que relacionem o tempo de meia-vida de reações de ordem 0, 1 e 2 com a constante de velocidade e a concentração inicial. Então esse é mais um exercício de lembrança da aula anterior e da repassada, em que a gente trabalhou com as diferentes leis de velocidade para cada uma das ordens de reação. Então, quando a gente tem a ordem de reação 0, ela é caracterizada por um decréscimo linear da concentração do reagente. A gente tem uma expressão na lei de velocidade desse tipo. Para a ordem de reação 1, a gente tem uma lei de velocidade integrada desse tipo. Então, corresponde ao decaimento exponencial, aqui um decaimento linear. E nesse caso aqui, reação de ordem 2, uma lei de velocidade integrada desse tipo aqui. Corresponde a um decaimento que lembra o exponencial, só que ele é mais lento, ele é mais amortecido, porque em geral envolve colisão de duas espécies. E o número de colisões decai junto com a concentração da espécie ativa. Lembrando que no caso da reação de ordem 2, essa é a expressão mais simples que a gente tem, quando você tem uma reação de decomposição, por exemplo, que envolve a colisão de duas espécies iguais, por exemplo, do acetaldeído. Lembra que o expoente dele foi quase um fator de 2, né? Uma ordem de reação 2. Agora, tem outros mecanismos que também dão uma ordem de reação 2, por exemplo, quando você tem a interação entre dois reagentes distintos, A e B, através de uma colisão. Nesse caso, a lei de velocidade pode ser um pouquinho mais complicada do que essa daqui que a gente está mostrando para vocês. Então, para referência, vocês podem olhar o nosso livro-texto, o Leidler, ele traz uma tabelinha com leis de velocidade para situações mais complexas. Cada uma dessas leis de velocidade vai ter uma expressão para o tempo de meia-vida associada a ela. Então, no caso da reação de ordem 0, tempo de meia-vida é igual a concentração inicial dividido pelo 2K. Isso aqui está errado, não aparece isso aqui. Ou seja, tempo de meia-vida é proporcional à concentração inicial. Quanto maior a concentração inicial,
maior o tempo de meia-vida, mais tempo demora para chegar na metade da reação. Dividido por 2 vezes a constante de velocidade, ou seja, quanto maior a constante de velocidade, menor é o tempo de meia-vida, mais rápido a reação acontece. No caso da reação de ordem 1, tempo de meia-vida, notem, ele independe da concentração inicial. Ele só depende da constante de velocidade. Isso é uma informação importante que às vezes a gente pode utilizar para determinar a constante de velocidade para uma reação de ordem 1. Então, ln de 2 dividido por constante de velocidade. De novo, constante de velocidade aqui no denominador. Quanto maior a constante de velocidade, menor o tempo de meia-vida, mais rápida a reação. Reação de ordem 2. Aqui a gente tem tempo de meia-vida igual a 1 dividido por constante de velocidade, de novo aqui no denominador, vezes a concentração de A0. Nota que aqui a concentração está no denominador. Quanto maior a concentração inicial, menor o tempo de meia-vida. Então, uma situação oposta que a gente tinha para uma reação de ordem 0. Então, às vezes, quando a gente quer determinar o tempo de a ordem de reação, o que a pessoa pode fazer é um estudo do tempo de meia-vida e como ele depende da concentração inicial. Olha só que interessante. Você faz um experimento, um certo experimento, avalia qual que é o tempo de meia-vida, avaliando o tempo necessário para a concentração cair para metade do valor original dela. Daí o que você faz? Repete o experimento com o dobro da concentração. Se o tempo de meia-vida for o dobro, você sabe que a reação é de ordem 0. Se o tempo de meia-vida for metade do original, você sabe que a reação é de ordem 2. E se o tempo de meia-vida não depender da concentração inicial, você sabe que a reação é de ordem 1. Então é dessa forma que pode fazer, através de experimentos simples, consegue determinar rapidamente a ordem de reação. Uma ordem de reação global. Belezinha? A gente utiliza agora essas informações para responder as outras questões. Questão 8. A desintegração de isótopos radioativos segue, em geral, cinética de primeira ordem. O elemento rádio, que foi descoberto por Marie Curie, sofre decaimento radioativo com meia-vida de 1590 anos. Item A. Qual a constante de velocidade associada a este processo? Item B. Qual o tempo necessário para que 3/4 da quantidade original do isótopo rádio tenham sido consumidos? Vamos lá, primeira parte. A gente já sabe que é uma reação de primeira ordem. Então a gente sabe que é uma reação de primeira ordem e a gente conhece o tempo de meia-vida. Através dessas duas informações a gente consegue determinar a constante de velocidade através da expressão que a gente apresentou anteriormente. O tempo de meia-vida é ln de 2 dividido por k. Substituindo k é ln de 2 dividido pelo tempo de meia-vida. 0,693 dividido pelo tempo aqui em anos convertido para segundos, sempre trabalhando aqui com unidades SI, a gente chega numa constante de velocidade de 1,38 vezes 10 a menos 11 segundo a menos 1. Olha que interessante, como é um valor baixo aqui, ou seja, esse decaimento demora bastante tempo para acontecer, por isso que você tem um tempo de meia-vida de 1500 anos, uma reação relativamente lenta, um processo relativamente lento. Beleza? Qual o tempo necessário para que 3/4 da quantidade original de rádio tenham sido consumidos? Aqui você pode utilizar a lei de velocidade, né? Você pode utilizar essa expressão aqui, substituir isso daqui por 1/4, chegar no valor, substituir todos os valores, encontrar o tempo, ou você pode utilizar uma simplificação, uma ideia mais simples, que é o seguinte: o tempo necessário para que 3/4 sejam consumidos significa o quê? Que vai restar 1/4. Se restou 1/4, significa o quê? Que a reação aconteceu até metade, até consumir metade. Então ela saiu de 1 e foi para 1,5, foi para 1,5. E depois de 1,5, ela foi para 1/4. 1/4 é metade de 1,5.
E como o tempo de meia-vida ele não depende da concentração inicial, só depende da constante de velocidade, o que acontece? O tempo necessário para você sair de 1 e ir para meio é o mesmo tempo necessário para você sair de meio e ir para 1/4 para uma reação de primeira ordem, reação de ordem 1. Então, fazendo substituição aqui, tempo de 1/4 é igual a tempo de meia-vida mais tempo de meia-vida. Corresponde a 2 vezes o tempo de meia-vida, né, do isótopo, que vai dar 3.180 anos. Então, uma forma rápida de resolver essa questão aqui, utilizando conhecimentos aprofundados. Né? Você saber que a reação de primeira ordem, o tempo de meia-vida independe da concentração inicial. Dessa forma, sempre que você ter a variação por um fator de 2, você tem um tempo de meia-vida associado a cada um desses intervalos. Questão 9. A reação de neutralização descrita abaixo pode ser considerada uma etapa elementar, com constante de velocidade de 1,3 vezes 10 elevado a 11. Então, se essa é uma etapa elementar, ela vai seguir uma lei de velocidade de acordo com a lei de ação das massas, como a gente viu, ou seja, vai ser um produto da concentração de H+, vezes a concentração de OH-. Itens. Calcule o tempo de meia-vida para uma reação então, de ordem 2, quando concentrações forem iguais. B. Se tempo de 1/4 for o tempo necessário para que a concentração caia a 1/4 de seu valor original, calcule esse tempo quando as concentrações iniciais forem tal igual a 10 a menos 1. Então, primeira parte, tempo de meia-vida, quando as concentrações são iguais. A primeira coisa que a gente precisa determinar é a lei de velocidade. Então, nesse caso aqui, é uma reação de segunda ordem. Lembra que o problema falou para a gente que essa é uma reação, uma etapa elementar. Então, isso significa para a gente que a velocidade é igual a K vezes concentração de H+, vezes a concentração de OH-. Nessa situação, o que você teria que fazer originalmente? Você teria que substituir aqui a velocidade pela derivada. Então, derivada da concentração de H+ em função do tempo. Você tem ainda um menos aqui na frente. Essa derivada corresponde a isso daqui. Você teria que também substituir a concentração de OH- pela concentração de H+, uma coisa do tipo. Como as duas concentrações são iguais, isso daqui facilita muito a resolução do problema. Você poderia tratar a concentração de OH- como concentração de H+, igualzinho à concentração de H+. Dessa forma, você teria uma lei de velocidades semelhante à seguinte: velocidade igual K vezes a concentração de H+ elevado ao quadrado. Matematicamente é razoável você fazer essa abordagem. Se você tem essa situação, você pode substituir uma lei de velocidade integrada de uma reação de ordem 2. Então é simplesmente substituir aqui o A, que é o nosso reagente genérico, pela concentração de H+, que é o reagente participante aqui. Lembrando que poderia ser a concentração de OH- também. Como as duas concentrações são iguais inicialmente, e as duas decaem com o mesmo fator estequiométrico, significa que em qualquer intervalo de tempo as duas concentrações serão iguais. Então, pode trabalhar tanto com H+, quanto com OH-. Então, você pode utilizar essa expressão aqui. Opa, a gente já está falando do B aqui, né? Depois a gente volta lá para o A. Então, a gente pode utilizar essa expressão aqui, que a gente quer determinar o tempo de 1/4. Então, esse tempo aqui é o tempo de 1/4, ou seja, o tempo necessário para essa concentração de H+ corresponder a 1/4 da concentração inicial. Para isso é só substituir. Se a gente quer saber o tempo para 1/4, substitui aqui para 1/4 do valor original. Esse 4 aqui no denominador passa aqui para cima no numerador. Você vai ter esse tipo de expressão. Faz a subtração, rearranja, você vai ter a expressão aqui para o tempo de 1/4 de vida. Então, nesse caso aqui, 23,1 vezes 10 menos 1. Agora vamos voltar, que aqui não tinha animação, acabei passando direto
mas aqui já tem a resolução. No caso do tempo de meia-vida, de novo, a gente tem a lei de velocidade, uma reação de ordem 2. A gente utiliza a expressão do tempo de meia-vida para uma reação de ordem 2. Nesse caso aqui, 1 dividido por K, concentração de A0. As concentrações são iguais, igual a 10 a menos 1. Então, 1 dividido pela constante de velocidade, vezes concentração inicial, que vai dar o tempo de meia-vida de 7,6 vezes 10 menos 11 segundos. Olha que velocidade rápida, velocidade extremamente rápida, velocidade de interação entre H+, e OH-. Além disso, a gente pode comparar esse valor com o valor de T1/4. O tempo de meia-vida, 7,6 vezes 10 menos 11. O tempo de 1/4, 23 vezes 10 menos 11. Nota que isso daqui não corresponde ao dobro do valor anterior. Por isso que a gente fala que esse tempo de meia-vida para uma reação de ordem 2 ele é dependente da concentração inicial. Por isso que o fator aqui ele não variou por um fator 2, mas sim por um fator muito maior, porque a concentração influencia também na determinação desses valores. Então essas são as formas de determinar o tempo necessário para que a reação se complete até um certo grau de completude. De certa forma, problemas semelhantes aos que a gente estava tratando até o momento também. Questão 10, acho que é uma das mais desafiadoras, uma questão bastante interessante. Um dado reagente A pode sofrer dois tipos de decomposição, de acordo com as equações. Então, a gente pode ter o A reagindo para formar um produto Y ou produto Z. Cada um desses processos tem uma constante de velocidade diferente, K1, K2. Demonstra que a razão entre as concentrações de Y e Z é igual a K1 dividido por K2 em qualquer instante da reação. Então, de certa forma, intuitivamente a gente já tem uma ideia de que isso é verdadeiro, né? Por exemplo, se o K1 for muito maior do que o K2, significa que essa reação é muito mais rápida que a segunda reação, que a gente espera que a concentração de Y seja muito maior que a concentração de Z. Então a gente espera que o balanço entre concentrações de Y e Z guarde uma relação entre a razão das constantes K1 e K2. Agora a gente vai determinar como chegar na expressão, como demonstrar aquela igualdade que a questão nos traz. Para isso a gente parte das leis de velocidade para cada um dos processos. Então a variação da concentração de A é o que? Menos K1 vezes a concentração de A. Então aqui são reações, etapas elementares. Esse é um dos pressupostos que a gente tem que levar em consideração para resolver essa questão. Então são etapas elementares. Essa primeira reação está associada com essa primeira equação matemática. Menos K1 vezes a concentração de A é a forma como a concentração de A varia através da primeira reação. E a concentração de A pode variar através da segunda reação também. Por isso que a gente tem esse fator aqui, menos K2 vezes a concentração de A também. De novo, constante de velocidade vezes a concentração do reagente. Uma reação de processos de ordem 1, cada um deles. Notem que os dois estão multiplicando o mesmo fator aqui, que é a concentração de A. Então a gente pode colocar ele em evidência. Tem um menos K1 mais K2 vezes a concentração de A. K1 mais K2, os dois são constantes, a gente pode chamar de um novo valor de constante, que a gente chama de KT, o K total, constante de velocidade total. Então a gente tem, olha a expressão que a gente tem aqui, dA dt é igual a menos KT vezes concentração de A. Essa expressão, se vocês olharem para a nossa segunda aula, é praticamente idêntica à lei de velocidade de uma cinética de primeira ordem. Então a gente pode resolver da mesma forma, integrando, e vai chegar numa expressão integrada muito parecida com o que a gente já tinha. Então, concentração de A igual decaimento exponencial a zero vezes exponencial de menos K, nesse caso o K total, vezes o tempo. Ou seja, essa expressão já está certinha, a gente pode utilizar ela, resultado útil. Esse KT corresponde à soma das constantes de velocidade. E o que a expressão fala para a gente é que a concentração de A ela decai exponencialmente ao longo do tempo, sendo modulada por uma constante de velocidade global
que corresponde à soma das constantes de velocidade individuais. Então essa é a conclusão, a primeira conclusão que a gente tira. Agora lembra que a gente está interessado na consideração de y e na consideração de z. Então a gente vai fazer a mesma coisa para cada um deles. Ó, a variação da consideração de y, ele aumenta sempre que essa reação acontece. Então ó, tem um fator positivo aqui, K1, vezes a concentração de A. De novo, reação de primeira ordem, a gente tem essa expressão aqui. Só que o que acontece? Lembra que a gente já sabe quem que é a concentração de A? A0 vezes exponencial de menos Kt. Então o que a gente pode fazer é substituir. Onde tem concentração de A, que a gente substitui pela expressão que a gente encontrou anteriormente. Então, você faz essa substituição, isola variáveis. Desse lado aqui a gente tem o dy, desse outro lado aqui o dt. E a partir desse isolamento, você pode fazer a integração. Então, integral desse lado, dy, integral desse lado, o argumento vezes o dt. Tudo isso daqui é constante, então sai para fora da integral. E sobra o que? Integral de exponencial de menos kt dt. Integral de uma exponencial é a própria exponencial. Agora, se tiver um fator multiplicativo aqui na variável, você tem que colocar esse fator multiplicativo aqui para o lado de fora dividido. Então, quando você faz isso, você vai ter que a integral de dy é y menos y0, já atribuído, né, da condição inicial até a condição final, igual K1, concentração de A0 a gente já tinha, menos Kt é o fator que estava aqui multiplicando, que a gente precisa colocar do lado de fora na hora de fazer a integração. Resultado integrado é este aqui, exponencial de menos Kt aplicado de 0 até t. Então, aplicado de 0 até t significa o quê? Que você vai fazer primeiro o exponencial de menos kt, exponencial de menos k vezes t, menos exponencial de menos k vezes 0, que é 1. Então, você vai ter esse fator que é menos 1 aqui. Por isso que a gente tem expressões desse tipo. A gente tem um menos aqui, é conveniente a gente colocar um positivo aqui e inverter essa expressão, seria matematicamente o análogo. E quando a gente faz essa inversão, a gente tem essa expressão aqui. Então, y menos y0 igual k1 a 0. Nota que o menos já saiu daqui e a gente inverteu a expressão. 1 menos exponencial de menos kt vezes t. E o que acontece? A gente encontrou essa expressão para o reagente y. Só que, olha, o reagente z, matematicamente, ele se comporta como o y. A única diferença é que ele tem a constante de velocidade 2. Ou seja, a mesma expressão que a gente encontrou para o y, a gente encontra para o reagente z. Se você repetir aquele procedimento, só que, notem, em vez de você ter aqui K1, que é a constante de velocidade associada ao processo 1, que é o que está associado com a formação do y, a gente vai ter aqui K2, que é a constante de velocidade associada ao processo 2, que está associada à produção dessa substância Z. Agora todo o resto se mantém igual, inclusive os argumentos aqui. Então, o que acontece? Quando a gente tem as duas expressões para cada um deles, se eu fizer razão entre essa subtração e essa subtração, corresponde a essa razão aqui, a gente vai ter a primeira expressão dividido pela segunda expressão. Todos os elementos aqui vão cortar um com o outro. A única coisa que sobra é o K1 sobre o K2. Então, dessa forma, a gente chega na igualdade y menos y0, que é a quantidade inicial de y, dividido por z menos z0, igual a K1 sobre K2. E aí, numa condição especial, se y0 e z0, ou seja, as quantidades iniciais dos produtos forem iguais a zero, inicialmente, significa o quê? Que esse valor é zero, esse valor é zero, e a gente tem essa igualdade aqui. Belezinha, pessoal? Isso conclui a resolução da lista. Eu vou deixar esse vídeo à disposição de vocês para o estudo, né? O estudo detalhado, para vocês acompanharem a resolução de cada uma das questões.
compararem com o que vocês fizeram, né? Então a aula de hoje fica só dedicada a isso, e na próxima a gente começa com um conteúdo novo que vai estar associado com colisões de moléculas gasosas e a energia de ativação. Então beleza, pessoal? Bom final de semana a todos e até a próxima.